Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Há cerca de um mês, durante uma partida de futebol da Copa Libertadores Sub-20, realizada no Paraguai contra um time local, o jogador Luíde, do Palmeiras, foi alvo de ataques racistas e comoveu o público ao questionar: até quando? O caso dominou o noticiário e veio se somar a uma série de episódios que revelam a dimensão do racismo no esporte. Esta e outras formas de violência têm sido uma constante nos estádios brasileiros, o que levou à criação de um grupo especializado no Ministério Público do Rio de Janeiro para enfrentar o problema. Quem vai contar para nós o que tem sido feito sobre o assunto é o promotor de justiça Márcio Almeida, que é coordenador do GAEDEST. Boa tarde, Márcio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a entrevista te perguntando sobre o grupo de atuação especializada do desporto e de defesa do torcedor, que foi recriado recentemente, em março de 2025, para promover o direito ao desporto, a proteção e defesa do torcedor, a segurança pública nos eventos desportivos, a integridade esportiva e a cultura de paz no esporte, nos termos dessa resolução do PGJ. São atribuições bem amplas, certo? Então, que tipo de casos têm sido cuidados pelo grupo? Olá, Heloísa. Um cumprimento também aos ouvintes. Em primeiro, agradecer o convite, uma honra, e também agradecer o convite do Procurador-Geral de Justiça para coordenar esse grupo de trabalho, que tem múltiplas atribuições, como você bem viu pela previsão da resolução. E a dinâmica das atividades desportivas, e em geral nós temos atuado muito nas arenas do futebol, elas nos conduzem a essas atividades diárias, não só nos plantões do juizado, como nas atribuições nos processos judiciais, mas também no relacionamento com todos os entes públicos e privados que atuam direcionados à atividade desportiva. É uma tarefa que demanda bastante energia, mas mais do que tudo, muito amor, porque a gente faz isso empenhado, um grupo com 5 colegas e muito orgulho em integrar o Ministério Público. Então, eu tenho uma satisfação enorme poder conduzir esse trabalho atualmente. Em relação aos casos que ultimamente nos têm chegado, nós estabelecemos como diretrizes principais nesse início de atuação do grupo, não somente os casos de racismo, de prevenção e combate, mas principalmente punição àqueles que pratiquem esses atos, porque campanhas nós já vimos inúmeras, o tema é de conhecimento de todos, mas me parece que falta uma atuação um pouco mais efetiva, célere, e que realmente busque a punição de determinadas pessoas para que a gente consiga alcançar um ambiente de civilidade, de respeito, prevenindo essas outras atividades. Esse é o primeiro pilar que nós estabelecemos como importante. Outros trabalhos já vinham em andamento, que também com relação às torcidas organizadas, que também tem um histórico de violência, de conflitos, que nós estamos tratando também com muita atenção. Assim como o que se chama AREF, que é a análise de riscos em estádios de futebol, que são os protocolos de segurança em relação a determinados jogos, seja do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores ou Sul-Americana, que aí estabelecem inúmeros requisitos para a segurança do torcedor, para a acessibilidade, para a mobilidade urbana. Então, as atribuições realmente são múltiplas e as tarefas são grandes, mas o desafio, além de ser grande, ele é muito satisfatório, prazeroso, e a gente está muito animado para enfrentar esse desafio. Nós temos uma tendência a falar mais do futebol, mas na verdade as atribuições do grupo vão além, para todos os esportes. Está correto esse entendimento? Sem dúvida, e é um olhar que inclusive eu quero direcionar para a atuação do grupo. Eu já tive a oportunidade também de estar presente em jogos do basquete e conseguir sugerir também para que a própria arena esportiva do Complexo do Maracanã, que é o Maracanãzinho, onde os jogos de basquete acontecem, para que eles melhorassem, aprimorassem o sistema de monitoramento de câmeras, e isso foi feito, o Clube de Regatas do Flamengo nos atendeu
dentro de um prazo bem razoável, e hoje a arena está muito melhor monitorada para trazer segurança ao torcedor. E da mesma forma nós fizemos visitas técnicas recentemente a todas as arenas do futebol, tanto o Newton Santos quanto o São Januário e o Maracanã, com a equipe da Coordenação de Segurança do Ministério Público, né, da Divisão de Inteligência e Tecnologia, e da doutora Maria do Carmo, que nos apoia e vai formular um relatório para o aprimoramento do sistema de monitoramento do estádio, que nós estamos utilizando também para o acompanhamento e monitoramento da questão do racismo. Então, nesses 3 últimos jogos que aconteceram nas 3 arenas esportivas do Rio de Janeiro, nessa rodada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, o grupo esteve presente de forma inédita nas arenas, com um olhar direcionado para essa questão do racismo, tentando identificar eventuais gestos ou injúrias através do sistema de monitoramento dos estádios. Mas é o futebol que desperta as paixões, né, do brasileiro, do público aqui do Rio de Janeiro também. Então é lá que estão os maiores problemas. Mas as atribuições do grupo tangenciam de outras promotorias especializadas também, né, que inclusive estão referidas na resolução do PGJ, né, e são elas investigação penal, criminal, ordem urbanística, cidadania, consumidor, contribuinte, infância. Como os casos chegam ao GAEDEST, e eu queria saber também se há um trabalho conjunto com essas outras promotorias. Como é que funciona essa interlocução? Sim, além das atribuições que o grupo do desporto tem nos processos judiciais que tramitam no juizado do torcedor e grandes eventos, também temos atribuição para atuação eventual nos plantões, mas nos plantões há promotores designados especificamente, e obviamente respeitamos ali a atribuição do promotor que está designado, mas eventualmente podemos contribuir ali também atuando no plantão, mas ordinariamente temos a atribuição nos processos judiciais. E, como grupo especializado, também podemos fazer compartilhamento de atribuição com o promotor natural, seja da área da tutela do consumidor ou do urbanismo, a pedido do colega, promotor de justiça, que receba alguma demanda por questões, né, que toquem ao consumidor, ou adquirente de ingressos para o estádio, que aliás agora a gente até evoluiu e já vamos avançando na tecnologia para o acesso ao estádio através da biometria facial, que melhorou muito o ambiente para o acesso, a celeridade do acesso, a redução também da prática de cambismo, né, venda de ingressos de forma ilegal. Então as demandas elas chegam de diversas formas, seja através de ouvidorias, seja através dos próprios órgãos públicos e entes privados que atuam nos eventos desportivos. E, a exemplo, no ano passado, a atribuição passou a ser das promotorias de urbanismo com relação a essa questão dos planos de segurança nas arenas esportivas. Então, hoje nós temos já um procedimento administrativo instaurado para aprimorar a AREF, que é a análise de riscos de estádio de futebol, que toca exatamente a todos esses aspectos, desde a relação com os órgãos da prefeitura, né, o Centro de Operações Rio, SET Rio, com a questão da mobilidade, seja com a Polícia Militar, que estabelece e define através das bandeiras, né, da análise de risco para os jogos, e foram estabelecidas bandeiras por cores para identificar que determinado jogo precisa do efetivo tal ou qual, maior ou menor, a depender da análise de risco do estádio. Então, hoje isso está tramitando junto à Promotoria de Urbanismo, com o auxílio do grupo de trabalho, para que possamos então fazer essa interlocução com os órgãos públicos e todos os entes que também atuam na realização dos eventos esportivos, para aprimorarmos a própria AREF, né, que teve agora essa modificação da bilhetagem, né, que era físico, agora para eletrônica, e depois com a evolução agora para a biometria, e todas as questões que envolvem o plano de segurança, né, o estabelecimento do perímetro de segurança no entorno do estádio. Então são várias demandas que tocam essas atribuições múltiplas aí dos outros órgãos do Ministério Público. E além disso, o próprio Tribunal de Justiça, né, do Rio de Janeiro criou, já tem bastante tempo, né, 2013, um juizado do torcedor e grandes eventos. E desde então há um posto desse juizado nos locais que vierem ocorrer competições esportivas, culturais, artísticas e grandes eventos, como o nome está dizendo. O MP também participa desse projeto, né? Que casos chegam normalmente durante uma partida?
Então, o Tribunal de Justiça criou em 2013, né, talvez a resolução 20, o juizado torcedor a grandes eventos, e em todos os eventos esportivos e também culturais, e no nosso caso a gente atua especificamente nos esportivos, mas também nos eventos culturais, o tribunal se faz presente e o Ministério Público também. Então, casos que chegam comumente nos jogos, principalmente de futebol, são as questões que eu falei do cambismo, que ainda existem algumas vendas de ingressos que são convites ou ingressos de gratuidade. Essa é uma questão que a gente precisa melhorar também, mas isso está sendo tratado. Questão de cambista, questão de briga de torcedores no entorno do estádio. A Lei Geral do Esporte prevê que a provocação de tumulto na arena esportiva ou no raio de até 5 quilômetros no entorno do estádio ou no trajeto de ida e volta para o estádio são crimes previstos na Lei Geral do Esporte. Então, esses fatos comumente chegam ao juizado. Infelizmente, às vezes a gente tem situações, né, mais graves, com conflitos de torcidas que às vezes são muito rivais, situações que são torcedores que tentam ingressar na arena portando bombas, sinalizadores, que são às vezes flagrados na revista e conduzidos ao juizado. Então, durante a partida já são conduzidos ao juizado imediatamente. Sim, o flagrante lavrado. Seja no acesso ao estádio, né, no entorno ou no acesso, no próprio trajeto, a depender da conduta praticada. O juizado do torcedor, então, tem competência e, consequentemente, quem está no plantão, a atribuição para resolver ali, naquele momento, aquela determinada situação. Se seja para lavrar uma autoexpressão em flagrante, ou se é uma infração de menor potencial ofensivo para aplicar uma transação penal. E os processos que não são resolvidos ali no juizado naquele momento, eles seguem como acervo do próprio juizado do torcedor, cuja atribuição, então, segue também com o grupo do desporto, o GAEDEST. Então, como você já adiantou, o MP participa também da elaboração dos planos de segurança, né, que antecedem os jogos. Isso está previsto, como você disse, na Lei Geral do Esporte. E isso tem funcionado, então, no sentido de prevenir, você acha, assim, maiores problemas, maiores tumultos? Sem dúvida, nós fazemos essa interlocução e agora com maior frequência ainda, principalmente com o batalhão especializado em policiamento nos estádios, que faz um trabalho exemplar. O BEP é referência nacional e muito provavelmente na América do Sul não tem também, acho que um parâmetro da atuação do batalhão, que é o ente apropriado para falar da segurança, né, no ambiente esportivo, e nós temos uma interlocução muito boa, muito frequente com eles para estabelecer quais são os principais requisitos em relação a determinados jogos. Claro que a relação com os demais órgãos públicos e entes privados também são fundamentais, porque cada um, dentro da sua expertise, né, sabe o que toca ali, o impacto viário, né, quando tem uma interdição para se fazer o perímetro de segurança. A gente sabe que esse é um tema também bastante sensível, porque está sendo realizado o evento esportivo, mas também tem toda uma cidade ao redor querendo se deslocar, né, indo e vindo para casa. Então, essas questões todas nós participamos, nós dividimos esses pensamentos e essas sugestões para as melhores soluções. Então, não é obviamente um trabalho impositivo, porque foge completamente também, né, da nossa atribuição e aí falando pessoalmente, né, da minha personalidade. Eu gosto de estar articulado com todos, o protagonismo tem que ser de todos os entes que estão atuando, porque o resultado final tem sido bastante produtivo dessa relação de trabalho. Esse entorno dos estádios é uma verdadeira zona conflagrada, né? Eu me lembro, eu ia ao estádio de futebol com meu pai pela mão e não tinha problema nenhum, nunca assisti um ato de violência. Isso teve um agravamento, mas você acha que agora a situação está voltando a ser controlada? É seguro para crianças, mulheres sozinhas e pessoas vulneráveis frequentarem os estádios como era no passado? Não vou dizer que como era no passado. Acho que o comportamento das pessoas tem mudado e por isso que existe até o protocolo de segurança, né? Cada jogo tem a sua história. Sim. Então, a gente não pode negar a existência de determinadas rivalidades que às vezes trazem, né, um ambiente mais de maior risco, né, no entorno do acesso dos estádios. Mas, obviamente, o que se objetiva é estimular que as pessoas, as famílias,
vão aos estádios, que as crianças, né, criem essa cultura de contemplar o esporte, porque no final das contas, assim como um evento cultural, um show, uma peça teatral, o evento esportivo é uma coisa maravilhosa, né? Assim, aquela emoção que envolve o evento esportivo, e as pessoas têm que aprender a assistir, né, e contemplar com mais respeito e menos violência, né? Mais civilidade, mais respeito. E esse não é um problema exclusivo nosso, né? Isso é no mundo inteiro. Sem dúvida, no mundo inteiro nós vimos atos de violência entre torcidas, enfim, tem históricos, né, da Inglaterra, que evoluiu muito em relação a isso, né? A própria questão de racismo também. Pois é, agora quero falar mais especificamente sobre isso, né? Conforme eu disse na apresentação, houve esse episódio, né? O jogador Luigi, que sofreu esse ato de racismo, foi vítima, né, desse ato de racismo. Então gostaria de falar especificamente sobre isso, e de acordo com a resolução, né, do grupo, o grupo tem atribuição para atuar no combate a atos de violência nas atividades esportivas. Então, esse é um crime, né, previsto em lei especial, a injúria racial, e nesse caso do Luigi, me parece que esse crime está caracterizado, né, embora tenha sido praticado em outro país, então não seria da jurisdição, né, da justiça brasileira, mas a Conmebol, a entidade que organiza a competição, aplicou uma multa de $50 mil, né, que me parece que para um clube desse porte, né, uma multa, uma penalidade irrisória, e determinou portões fechados em jogos da equipe na Libertadores Sub-20. Você acha que essa punição é adequada, é suficiente? Como é que esses casos têm sido tratados aqui no Brasil e mais especificamente pelo MP do Rio? Pode haver, né, outro tipo de resposta a casos como tais? O caso do Luigi realmente foi relevante, emblemático agora nesses últimos tempos, principalmente, ao meu ver, pela indignação que ele demonstrou ao ser entrevistado pelos jornalistas, que numa determinada pergunta estavam mais preocupados com o jogo do que com o sentimento e com aquele ato criminoso que ele havia sofrido. E ele, de forma muito madura para um jovem, né, da categoria sub-20, 18 anos. Ele se indignou muito e falou: você tem certeza que vocês vão perguntar sobre o jogo, vocês não vão falar nada sobre o que aconteceu? Quer dizer, sim, porque vão naturalizando, né, uma conduta que vai se naturalizando. Então, assim, no Rio de Janeiro, especificamente, não somente por esse fato, mas nós temos visto recentemente inúmeros atos racistas no esporte e no futebol, principalmente, não só fora do Brasil, quanto nos jogos das Copas Sul-Americana e Libertadores. Ainda agora, recentemente, já na primeira rodada, aconteceu contra o Palmeiras, o jogo do Sporting Cristal, um torcedor saindo também do estádio, fazendo gestos racistas. No jogo contra o São Paulo, também na Argentina, isso ocorreu já na primeira rodada da Copa Libertadores. Tivemos aí problemas de violência também no jogo do Chile. Então, é um ambiente que realmente está permeado não só pela questão da violência dos torcedores, mas também dessa questão dos atos racistas. E o grupo de trabalho hoje do Ministério Público, o GADES, está com o olhar direcionado de forma especial para esse fato. Então, nós fizemos recentemente visitas técnicas aos estádios, as 3 arenas onde os jogos vão ser realizados, Newton Santos, São Januário e Maracanã, para avaliar a capacidade, a qualidade do sistema de monitoramento das câmeras do estádio, exatamente para que possamos identificar a prática desses atos. Do que identificamos, a prática dos gestos são de fácil identificação. Mas nós também estamos querendo evoluir para a tentativa, porque não é simples, né? Dentro daquela multidão ali no estádio, de identificar, através de leitura labial, eventuais falas racistas, e isso é um trabalho que nós estamos também inovando junto com a DEDIT, né, que é o Departamento de Evidências Digitais e Tecnologia da Coordenação de Segurança e Inteligência do Ministério Público. Então, isso é um trabalho que nós queremos sugerir às arenas esportivas para que nós possamos avançar nesse combate ao racismo. Então, o grupo vai estar presente em todos os jogos das Copas Internacionais, Sul-Americana e Libertadores, no Rio de Janeiro. Isso é uma ação inédita do Ministério Público, não só do Rio de Janeiro, mas eu imagino que do Brasil, para direcionar o olhar para esse tipo de prática, com o objetivo de não somente prevenir, mas também em caso de acontecimento de crimes, né, raciais,
possamos agir imediatamente, conduzir ao juizado e buscando a punição efetiva e célere na justiça. Sim, tem uma perspectiva individual, né, daquele que pratica o ato, né, que adota aquela conduta, e também coletiva em relação ao clube. Você acha que esses dois caminhos devem ser percorridos, ou a gente deveria, ao contrário, focar só em um dos aspectos, na punição individual? Não, no individual, quando conseguimos identificar, né, as pessoas, a ideia é conduzir realmente para buscar a punição. No aspecto coletivo, aí já me parece que a sugestão é que o próprio clube adote uma providência, como o Palmeiras adotou a providência de suspender o torcedor, que nesse jogo agora recente também, e aí foi o retorno, né, um jogo do Cerro Porteño contra o Palmeiras em São Paulo, já pela Copa Libertadores, depois daquele acontecimento com o Luigi na Sub-20. Então, isso estava me gerando uma atenção, e um torcedor fez um gesto identificado pelo sistema de monitoramento como um gesto racista, e o próprio clube puniu o torcedor, afastando ele do sócio-torcedor e impossibilitando de comprar ingressos por um determinado tempo, sem prejuízo da investigação pela prática do ato racista, pela prática do crime. Então, o grupo pode também sugerir, e a própria Conmebol também tem lá no seu regulamento da competição as previsões de aplicação de multa e de suspensão e de portões fechados, que, enfim, é difícil estabelecer, às vezes, um parâmetro, né, do valor do que seria suficiente para inibir ou para, de fato, punir pelaquela prática. Eu acho que a gente tem que buscar evoluir, né, buscar essa interlocução, inclusive com a própria Conmebol, e mostrar que, pelo menos no Brasil, a gente está atuando de forma, né, mais efetiva, de forma firme. Até onde eu vi, o Paraguai não trata esses atos de forma como crime, né, a previsão apenas de multa para a infração. Sim, infração administrativa. Você acha, então, que o Brasil está na frente na repressão a esses atos? Eu acredito que sim, pelo que eu tenho visto, sim. As previsões legais são nesse sentido, a preocupação é nesse sentido também. As penas são mais elevadas até do que os demais países da América do Sul, do que eu verifiquei. E acredito que essa iniciativa, ela pode ser, né, sendo pioneira, pode ter um resultado positivo, e que a gente transforme esse ambiente do futebol, afastando essas pessoas e esse comportamento. Porque também o importante é mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas que isso não é um comportamento aceitável. Então, numa segunda etapa, né, desse projeto, nós também queremos envolver o público torcedor, de alguma forma, para contribuir com o grupo do desporto do Ministério Público a trazer eventuais denúncias. Nós estamos hoje usando o sistema de monitoramento dos estádios e presentes nos estádios, prontos para receber qualquer tipo de denúncia e atuar imediatamente. Mas, obviamente, num ambiente onde tem 60, 70 mil pessoas reunidas, não é uma tarefa simples, é uma tarefa de bastante atenção, mas a gente está avançando também no entendimento quanto a esse comportamento dos torcedores nos atos racistas. Mas, claro que o público também tem esse compromisso e deveria contribuir para evitar ou eventualmente registrar aquela prática e denunciar ao Ministério Público, como dever de todos. Muito obrigada, Márcio, pela sua entrevista. Te desejo sucesso nessa missão. Amperge convida, com Heloísa Carpena.